Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos a mais um vídeo condensando diversas informações da política para que você possa ter uma visão ampla do que está acontecendo nos principais temas da política. Vamos falar primeiramente do pastor André Valadão. Para quem não sabe, André Valadão é da Igreja Lagoinha, a maior igreja de Minas Gerais. Ele, inclusive, assumiu o posto de número 1 dessa igreja após o seu pai passar o bastão para ele, né? Ele é o sucessor do pastor Márcio Valadão, que é um homem muito sério no meio evangélico. E o André Valadão, ele mora em Orlando, tá? Ele não mora no Brasil, exatamente até por isso que ele está tendo mais liberdade para falar de alguns assuntos, porque Orlando é uma cidade que fica no estado da Flórida, e a Flórida tem um governador que é o Ron DeSantis, que é um grande representante até dos republicanos, né? Seria da direita americana, é alguém que tem até disputado essa liderança com o Donald Trump. Então, a Flórida é um estado bastante conservador e essa igreja está na Lagoinha, que é uma igreja que está ali na cidade de Orlando, né? Próximo até a Disney também, que também é Orlando, só que a Disney não tem nada hoje de conservador, pelo contrário, a Disney está nessa agenda woke, né? Nessa agenda progressista. Mas o pastor André Valadão tem feito uma série de pregações, inclusive eu tenho assistido algumas, contra a censura, contra a questão da parada LGBT, que quando você vê a presença de muitas crianças nessa parada LGBT, então ele tem se posicionado contra isso. E ele fez uma pregação falando, né, que no livro de Gênesis, quando é transcrita a história de Noé, que Deus fala que ele iria aniquilar a humanidade ali, porque você tinha muita promiscuidade, e aí ele iria aniquilar isso. E ele fala que Deus não iria fazer isso porque nós temos agora uma aliança, que seria nessa aliança de Jesus Cristo, e que isso seria até o símbolo do arco-íris, né? Na verdade, o símbolo do arco-íris não é o símbolo do movimento LGBT. O arco-íris, ele significa aliança que Deus tem com os seres vivos aqui da Terra. Então, e aí ele conclui essa pregação falando assim, vamos para cima, os evangélicos, os cristãos têm que ir para cima. E para cima não no sentido físico, de briga, guerra, não disso, mas de defender os valores, né? Vamos se posicionar, vamos defender os nossos valores e não vamos aceitar o pecado, vamos ir contra o pecado. É isso que ele se coloca. É um senador do PT do Espírito Santo, entrou no Ministério Público Federal, inclusive pedindo a sua prisão. E vamos ver como é que isso vai desenrolar, mas teve Jornal Nacional na Rede Globo, Bandeirantes, diversos canais CNN, criticando o André Valadão pela sua fala e muitas pessoas defendendo o André Valadão também por ele ter se posicionado. A minha posição é que o pastor André Valadão está fazendo um belo trabalho em relação a se posicionar em relação a isso. Hoje, pela manhã, tem uma operação da Polícia Federal em uma outra grande liderança conservadora, defensor da família, que é o Pablo Marçal, que é conhecido como coach também. Ele foi eleito com mais de 200 mil votos em São Paulo, deputado federal, mas foi cassado, não tomou posse. Ele estava no partido, no PROS, ele também seria candidato a presidente da República, não foi, acabou sendo candidato a deputado federal, teve uma votação expressiva, mas não tomou posse. E hoje ele teve essa operação da Polícia Federal na sua casa, em algumas empresas suas, casa de sócio, casa de advogado, falando que ele teria lavado dinheiro no processo eleitoral. Eu acredito que é mais uma reação do sistema contra uma pessoa que é uma liderança também, não tanto uma liderança política, de direita, não isso, mas uma liderança conservadora, alguém que defende esses valores cristãos, que seria no caso do Pablo Marçal. Você vê dois grandes nomes, né? Duas grandes lideranças não políticas, né? O Pablo até um pouco política, mas o André Valadão não, mas duas grandes lideranças, defensores dos valores conservadores, como o André Valadão e o Pablo Marçal, sendo aí atacados pelo sistema. Então vamos lá, mais um assunto importante. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, mas vamos falar da reforma tributária. Ontem, em Brasília, estava marcada a votação da reforma tributária, mas foi adiado, porque existe, sem dúvida nenhuma, nessa reforma tributária o aumento de alguns impostos na área de serviço, na área de segurança, serviços odontológicos, produtos veterinários,
itens da cesta básica, a Abras, que é a Associação de Supermercados e Atacadistas. Eu já fui muitas vezes na feira da Abras, já trabalhei 10 anos nesse segmento. Então a própria Abras fez uma declaração falando que itens da cesta básica poderão ter aumento tributário de até 261%. Tá? Então, vai aumentar esses produtos que são consumidos até pela classe mais pobre, que é o arroz, feijão, açúcar, farinha, então sal. Então, esses produtos podem ter um aumento tributário muito grande se aprovada essa reforma tributária. E aí está tendo esse debate. Não foi votado ontem, mostrou que muitos deputados federais se colocaram contra. O PL, o Bolsonaro disse que todos os deputados do PL iriam votar contra se fosse votado, mas não teve votação. Você teve uma entrevista do Ronaldo Caiado se posicionando contra. Hoje a gente tem uma declaração do Tarcísio junto com o Haddad, falando que ele é 95% a favor. Então você tem uma confusão muito grande. Você vê o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, que apoiou o Lula, contra. Então você tem uma confusão aí muito grande. Pelo que eu li da reforma tributária, é muito ruim. Você concentra o poder em Brasília, você cria um Conselho Federal que tem grande influência do presidente da República, ou seja, o Lula vai ter mais poder ainda, e você dá esse poder para a União, para ela majorar a alíquota de impostos. Então isso é muito ruim, porque o governo federal vai poder gastar mais e depois como é que vai pagar a conta? Aumenta um pouco o imposto, quem vai pagar provavelmente vai ser o mais pobre e a classe média, porque a gente sabe que no Brasil aquelas pessoas muito ricas, elas têm dinheiro para pagar advogados tributaristas que fazem manobras fiscais e às vezes até dentro da lei ele consegue pagar menos. São opções que a classe média e os mais simples não tem como, eles acabam tendo que pagar mais impostos. É um absurdo a gente ver uma reforma tributária que não simplifica os impostos e ainda aumenta impostos. Então é uma reforma tributária muito ruim e vamos torcer e trabalhar para que ela não seja aprovada. Então cobre aí o seu deputado federal, o seu senador, ligue para o gabinete dele, comente na rede social para que ele seja um opositor a essa reforma trabalhista. Ademais, nós achamos que a gente precisa de mais tempo para debater um assunto tão complexo, que não é um assunto simples, que precisa ser debatido com mais tempo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nos grupos. Um grande abraço a vocês. Tchau, tchau.